Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série que eu já não faço vídeo já faz algum tempo, que é The Resident. Eu vim fazer um resumo do que aconteceu na terceira temporada, mas antes de qualquer coisa eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu parei de fazer os resumos episódio a episódio. Acontece que pra quem assiste a série, sabe que a série tem um ritmo mais lento, as coisas demoram um pouco pra acontecer. Então não é todo episódio que é muito bom, não é todo episódio que tem história pra contar. Então, na verdade, não compensa muito fazer resumo episódio a episódio. E com o tempo eu acabei me atrasando nos episódios, acabei deixando o tempo passar. E conforme o tempo foi passando, não fazia mais sentido fazer resumo de cada episódio. Então, eu deixei a série se encerrar e vim fazer esse resumo do que aconteceu na terceira temporada. É lógico que esse resumo vai ter spoiler, então, para quem ainda não assistiu, assiste por sua conta em risco. Mas eu vou falar um pouquinho do que aconteceu nessa terceira temporada, um pouquinho do que eu achei que foi mais importante nessa temporada. Bom, depois que o Conrad foi demitido, que foi uma coisa bem surpreendente, era lógico que ele não ia ficar muito tempo fora do hospital. Mas eu confesso que o retorno dele foi grandioso, foi maravilhoso. Ele foi contratado ali como médico da equipe de futebol. E o hospital se interessou em manter ele. Lógico, depois dele fazer uma certa pressão ali no Logan, mas o hospital se interessou em manter ele porque os jogadores, a equipe técnica, todos eles seriam tratados ali no hospital, então era interessante. O Conrad traria dinheiro para o hospital. Então, indiretamente, ele conseguiu voltar ali para o hospital graças ao novo emprego dele ali que ele tinha por fora. E ele voltou para o hospital com o cargo que sempre deveria ter sido dele, que é o cargo de residente-chefe. Falando ainda do Conde, teve uma coisa que foi muito legal, foi muito maravilhoso que aconteceu com ele nessa temporada. Que nessa temporada ele e a Nick ficaram noivos. Então foi mais um passinho nesse relacionamento maravilhoso dos dois, que a gente sabe que desde a primeira temporada não é muito fácil, que foi um relacionamento bem complicado lá no início, mas agora eles estão noivos e eu estou esperando ansiosamente por este casamento, que vai ser lindo, maravilhoso, com certeza. Falando sobre o Bel, é muito interessante, gente, lembrar lá na primeira temporada como o Bel era pintado como um vilão, como um médico meio sem caráter ali, porque ele estava operando as pessoas sem ter condição, porque ele estava com aqueles tremores. E conforme os episódios foram passando, as temporadas foram passando, o personagem foi melhorando. Ele foi mostrando que ele se importava muito com os pacientes dele, inclusive ele com os funcionários do hospital, porque enquanto ele foi chefe, ele se preocupou bastante com os funcionários dele. Ele tentou lutar o máximo que ele pôde para que os funcionários fossem bem tratados ali, mesmo quando mudou a administração, que foi o grande problema dessa temporada. A Reggie Rock foi o grande vilão dessa temporada, mas falando do Bell, o personagem só cresceu, só melhorou. E eu confesso que eu fiquei bem angustiada com ele, com toda aquela história ali do suplemento alimentar ali dele. De repente começou a aparecer alguns pacientes que estavam passando mal, que estavam ficando doentes, e começou a surgir ali aquela suspeita de que o suplemento que ele, a Andrea ou quem eram sócios ali, estava envenenando as pessoas. Então é lógico que quando aquilo ali começou a dar problema, mesmo sem ter prova nenhuma, o Ken pulou fora, o outro sócio também pulou fora. Então ficou o Bel e a Andrea sozinhos ali, tentando resolver a situação, porque a Andrea tinha certeza absoluta que não era o suplemento que estava envenenando as pessoas. Ela não acreditou naquilo ali de jeito nenhum. E a gente via na cara do Bel como ele estava preocupado, como ele estava angustiado com aquela possibilidade de que o produto dele estivesse envenenando as pessoas. Ele ficou muito preocupado. E a gente sabe que o Bel da primeira temporada
não ia estar nem um pouco se importando com isso. Então a gente consegue ver a evolução do personagem nisso. Outra coisa que eu também acho muito legal é que na primeira temporada o Bel e o Conrad, eles tinham aquela rivalidade ali, eles meio que não se entendiam. E nessa temporada, quando surgiu esse problema com o suplemento, o Conrad e o Bel se uniram ali. O Conrad ajudou bastante o Bel. Foi o Conrad que conseguiu provar ali que o suplemento não estava envenenando as pessoas, que as pessoas estavam sendo envenenadas por um outro motivo que não tinha nada a ver. Mas é muito importante falar como esses dois desenvolveram uma amizade, uma parceria muito legal. Eu confesso que lá na primeira temporada eu não imaginava que esses dois se tornariam amigos. E com certeza é isso que eles são hoje, eles são amigos. Inclusive na demissão do Conrad, o Bel ele fez de tudo ali para que ele não perdesse o emprego. E a gente viu o Conrad retribuindo isso quando ele tentou ali provar de todas as maneiras que o Bel não tinha nada a ver ali com envenenamento. Sobre o Devon, é meio complicado assim, porque o personagem ele evoluiu por um lado e por outro lado parece que não saiu do lugar. Porque agora ele é residente, mas com relação à vida amorosa dele, parece que ele tá parado no mesmo lugar. Porque na primeira temporada ele tinha uma noiva, no meio da segunda temporada ali, ele terminou com ela de uma maneira horrível, totalmente errada ali, muito desagradável, porque ele resolveu terminar no dia do casamento, na hora do casamento foi horrível. Ele começou um relacionamento ali com a Julian e esse relacionamento terminou. E na terceira temporada, o que aconteceu? Ele começou a ter um relacionamento ali com a Nadine. E esse relacionamento também terminou junto com a temporada. Então, assim, o personagem. Ou eles não estão sabendo o que fazer com o personagem, ou infelizmente o Devon vai ser esse personagem que vai ter um relacionamento, não vai se manter nesse relacionamento, vai ficar começando e terminando os relacionamentos e nunca vai conseguir ficar com ninguém. Isso é muito triste pro personagem, pensando que ele é um personagem que sempre tenta fazer as coisas da maneira certa, que tenta ser correto em tudo que ele faz. Parece bem justo no meu ponto de vista. Mas infelizmente parece que esse vai ser o destino do Devon. No início da temporada, o Austin e a Mina eles tiveram histórias separadas bem legais, assim. Com a Mina ali cuidando da Dako durante a gravidez dela, foi bem legal. Ela cuidando da bebê depois que a Dako estava doente. E o Austin teve ali a história dele descobrindo os pais biológicos dele, foi bem legal também. Mas o que acontece? A história dos dois não se desenvolve direito, porque a gente sabe que eles têm tudo para ser um casal, que eles deveriam ser um casal. Mas o problema é que ele é o mentor dela, ela é aluna dele e os dois têm o mesmo pensamento, que eles não devem se envolver um com o outro. Infelizmente, eles são duas pessoas extremamente parecidas e isso acaba se tornando um grande problema, porque em vários momentos da série, em vários momentos da temporada, fica bem claro que um gosta muito do outro, só que isso não acontece porque eles têm lá as questões morais deles, então eles simplesmente não acontecem. E o pior de tudo é que, principalmente nessa temporada, me deu muita sensação de que eles estavam se forçando a ficar com outras pessoas porque eles não achavam certo um tá com o outro. Então, assim, eu achei bem errado por eles e pelas outras pessoas, porque no caso do Austin, ele tá se envolvendo com a Andrea. Do meio pro final da temporada, ele começa a se envolver com a Andrea. Eu achei isso bem errado, porque parece que ela tá muito interessada, ela não percebeu ainda o quanto ele gosta da mina. Então eu acredito que lá pra frente ela pode se decepcionar bastante com ele. Então, assim, eu acho muito errado, além dos dois não assumirem de uma vez por todas
que eles se gostam, eles estão envolvendo as outras pessoas, eles estão mexendo com a vida das outras pessoas. E a gente teve o grande vilão ali que movimentou bastante a temporada do meio pro fim ali, que é o Ken, né? Desde o começo da temporada a gente via que o Ken não prestava, que ele tinha muitos problemas, que ele não tratava os pacientes dele nada bem, que ele cometia muitos erros. Para começo de conversa, ele não permitia que nenhum paciente morresse nas mãos dele. Então ele tem 0 mortes. O que acontece? Quando um paciente está para morrer, ele dá um jeito de colocar esse paciente em estado vegetativo. Então ele manda esse paciente que está em coma, que está praticamente morto, para a fazenda de vegetais dele, que é um hospital ali, uma ala ali do hospital, onde ele simplesmente abandona todos os pacientes que ele sabe que não vão acordar. E no início da temporada ele tratou uma paciente, a Dawn, que era uma mãe de 7 filhos, que ela tinha uma operação muito complicada, que provavelmente ela não sairia viva dela, e ele aceitou fazer porque ia trazer publicidade para ele e ia trazer muito dinheiro para o hospital. A paciente ficou em estado vegetativo e foi lá para essa fazenda dos vegetais. Só que existe um pequeno detalhe que é o seguinte: se um paciente sobrevive durante 6 meses, não é contado como uma morte para ele. Então ela não teria morrido nas mãos dele, ela teria sobrevivido a uma operação que tecnicamente não era para ela sobreviver. Então o que aconteceu? Ele manteve ela viva durante esses 6 meses. Só que tem um episódio que o Devon vai examinar ela, ele faz ali alguns testes e ele percebe que ela pode estar com infecção. Só que como ela não melhora, os médicos ali já falam que ela tá com pneumonia, que não é nada demais, mas ela é levada para o hospital e o Logan, ele já faz um pouco de pressão ali no Ken, falando que já tá ficando caro manter ela no hospital e que o Ken precisa resolver isso o mais rápido possível para que o leito possa ser liberado. Então, quem ele faz as contas, ele vê que falta só um dia para completar os 6 meses. Então, ele dá ordem ali para Nick e pro Devon para manter ela viva pelo menos até o dia seguinte, com a desculpa de que ele quer que a família dela possa se despedir dela, que ele tá pensando nos filhos dela. Mas não é nada disso. O cara é um completo idiota. Ele só tá pensando na grana que ele pode ganhar. Então eles conseguem mantê-la viva até o dia seguinte. Só que nisso o Devon ele faz os exames ali para saber o que tá acontecendo com ela. Só que não dá tempo. A família dela se despede ali dela. A filha dela cola um adesivo de unicórnio ali no respirador dela. Isso vai ser muito importante para o que aconteceu em seguida. E eles se despedem dela ali. E depois que a família dela vai embora ali, o Ken ele recebe os resultados do exame dela. E ele descobre que ela não tinha só uma infecção, que não era só uma pneumonia. Na verdade, ela estava com uma super bactéria que poderia contagiar todo o hospital, que todas as pessoas que entraram em contato com ela poderiam estar doentes, que era uma bactéria fatal ali, inclusive a família dela, tudo que entrou em contato com ela também estaria contaminado. No caso, o respirador ali que estava com o adesivo do unicórnio, tudo que entrou em contato com ela estaria contaminado. Só que o que acontece, né? Isso aconteceu ali na mão do Ken, então seria um problema. Então ele tentou abafar tudo ali. Eles isolaram o quarto onde ela estava e eles inventaram ali uma história para todo mundo, tentando manter essa história escondida ali, mas não deu muito certo, porque a paramédica que levou ela até o hospital deu entrada passando mal, muito doente, mas o Ken ele ainda tentou resolver ali meio que as escondidas, mas não deu certo, porque o Conrad
é um médico muito bom e ele percebeu que tinha alguma coisa errada. O Ken ele tentou ali adulterar os medicamentos que ela estava tomando ali para tentar disfarçar, para tentar tratar ela para a bactéria que matou a Dawn, mas ele não conseguiu. Então, assim, o Ken ele se ferrou muito nesse final de temporada, porque assim, enquanto tudo isso estava acontecendo ali com a Dawn, o genro da doutora Kim deu entrada no hospital muito doente. Ele fez alguns exames e descobriu que ele tinha câncer. Em um certo momento, ele precisaria ser entubado. Gente, eu confesso que durante esse desenvolvimento da história foi bem tenso, porque assim, o Ken deixou bem claro que tudo que entrou em contato com a Dawn estaria contaminado, inclusive aquele respirador com adesivo de unicórnio que a filha dela colocou ali. Então o respirador ele estava marcado, a gente via aquele respirador andando por todo o hospital, a gente imaginava quantas pessoas seriam contaminadas por aquele respirador, porque o Ken ele não contou para ninguém. A história ficou totalmente escondida e foi muito tenso, gente. Vocês não fazem ideia de como foi tenso ver aquele respirador ali, imaginar quem morreria por causa dele. E acabou sendo o genro da doutora Kim, que ele não morreu, mas ele foi entubado ali com aquele respirador que estava sim contaminado. Então o que aconteceu? Quando eles tiraram o respirador, ele estava tão doente que ele estava cego, porque a bactéria chegou ali na visão dele, afetou a visão dele. Então, eles tentaram vários medicamentos, porque ele já estava muito doente. Medicamento que eles tinham ali para tratar aquela superbactéria já não fazia mais efeito, porque ele ficou muito tempo com o respirador, ou seja, ele foi contaminado por muito tempo. Então eles tiveram basicamente que criar uma nova medicação ali para tentar fazer alguma coisa, para tentar ajudar ele. Mas no final das contas o Ken precisou fazer uma operação de emergência ali nele. E a série se encerrou sem deixar muito claro se ele vai ou não recuperar a visão. Então foi mais uma coisa errada ali que o Ken fez, que foi para conta dele. A gente não sabe qual vai ser a consequência dele ter contaminado, dele ter permitido ali que o genro da doutora Kim se contaminasse. Em paralelo com isso, nesse último episódio, teve uma paciente ali que aparentemente era uma ex-namorada do Dr. Ken. Só que assim, gente, o personagem, desde o começo da temporada, ele nem parecia gente. Ele era muito grosso, ele era muito estúpido com as pessoas. Ele era uma pessoa totalmente desrespeitosa. Eu acho que nos últimos momentos, assim, nos últimos minutos do episódio, eles tentaram fazer a gente ficar com um pouco de pena do personagem, mas eu acho que não deu muito certo. Porque o que aconteceu? Essa ex-namorada dele precisava ser operada. Ele fazia questão que ela fosse operada por ele. Só que no momento em que ele ia operar ela, o genro da doutora Voss precisava ser operado de qualquer jeito. Foi uma urgência. E principalmente o Conrad fez bastante pressão nele ali. O Conrad, a doutora Voss, todo mundo fez pressão nele ali. Porque tudo que estava acontecendo com o genro dela aconteceu por causa do Ken. Então eles fizeram pressão nele ali, ele acabou optando por operar o genro dela, deixou aquela ex-namorada dele ali ser operada por outra pessoa e não deu muito certo, ele não conseguiu socorrer ela e ela acabou sendo a primeira pessoa a morrer na mesa de cirurgia dele, acabou com aquele status perfeito dele e a gente pôde ver o personagem sofrendo bastante ali pela morte dela. Só que é isso que eu tô falando, não convenceu. Foi um personagem extremamente arrogante a temporada inteira. E nesse último episódio, ele deu uns pequenos sinais de que em algum momento da vida dele ele gostou de alguém, mas não convenceu. Pra mim, eu não senti pena dele, eu não senti pena dela.
Eu sei que foi um momento que deveria ter sido muito emocionante, que deveria ter feito a gente ficar com muita pena dele, mas não aconteceu, porque o personagem ele foi um completo babaca a temporada inteira. Então não deu pra consertar em 10 minutos todas as cagadas que ele fez nos 20 episódios da temporada. Então não deu. A gente viu ali a Nick com um pouco de pena dele. Eu acho que essa pena, esse remorso que ela sentiu ali por ver ele sofrendo vai render para uma quarta temporada. O que acontece? O Ken, ele era a estrelinha ali da Red Rock, ele representava eles, ele era a grande marca da Red Rock. O que aconteceu? Quando tudo isso veio à tona, quando eles perceberam que não era uma boa ideia que o Ken representasse a Red Rock, eles meio que chutaram ele ali, meio que deixaram ele de canto e foram conversar com o Conrad. Porque o Conrad era muito querido, porque ele era um delator ali que ele tinha apontado o que tinha acontecido de errado ali no tratamento da Jessie. É lógico que no momento certo eles souberam usar isso contra o Conrad, mas naquele momento era interessante para eles lembrar que o Conrad lutou pelo que era certo, que o Conrad trazia bastante dinheiro pro hospital ali com o time de futebol. Então o que aconteceu? Quando teve toda essa coisa com o Ken, eles resolveram dar essa posição de destaque pro Conrad. Eu acho bom, eu não sei, porque assim, a Red Rock eles controlam muito tudo. Então eu acredito que se o Conrad aceitar essa posição de destaque, aceitar ser a nova estrelinha da Red Rock, eles podem tentar mudar ele, eles podem tentar controlar ele. E eu acho que isso não é uma boa ideia. E a gente sabe que eles podem acabar obrigando o Conrad a fazer alguma coisa que ele não deve ou que ele não gosta. Então eu acho muito perigoso ele aceitar qualquer negócio com a Red Rock, porque ele viu o estrago que eles fizeram ali na vida do Bell. O Bell tinha uma posição de destaque e quando ele começou a causar problemas ali, quando ele começou a dificultar a vida para eles, eles conseguiram chutar ele, eles conseguiram rebaixar o Bell o máximo que eles puderam. Quando ele foi trabalhar ali no programa de TV, eles praticamente conseguiram chutar ele ali, conseguiram deixar ele de canto. E eu tenho certeza que quando eles tiverem a oportunidade de fazer isso com o Conrad, eles vão fazer. A condição para que o Conrad fique com essa posição de destaque é que ele entregue o Ken, que ele denuncie o Ken por tudo de errado que ele fez. E a temporada se encerrou assim, com essa dúvida se o Conrad entregaria ele ou não. O que eu acho sobre isso que eu tava falando sobre a Nick? Como a Nick aparentemente estava com pena dele, eu acho que ela vai conversar com o Conrad, ela vai fazer o Conrad mudar de ideia e o Conrad vai acabar não entregando ele. Então é uma coisa que fica muito em aberto que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que a Nick vai convencer o Conrad a não denunciar ele. E talvez numa próxima temporada a gente entenda mais sobre o Ken, a gente possa conhecer ele melhor, porque eu sinceramente eu não sei quem ele é. Em comparação com os outros episódios finais de temporada, tanto da primeira quanto da segunda temporada, esse último episódio da terceira temporada foi bem fraco. Tudo bem que foi por conta dessa paralisação, que foi tudo muito corrido por causa do coronavírus, mas foi um episódio bem fraco, na minha opinião. Se vocês assistirem a primeira e a segunda temporada, vocês vão sentir isso. Então é isso, gente. Eu vim aqui fazer esse resumo do que aconteceu na terceira temporada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa terceira temporada, o que vocês mais gostaram. Para quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações e não esquece de compartilhar nas redes sociais de vocês, porque isso é muito importante para o canal. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!